Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live da Juruá Editora. Hoje a gente vai falar com a Milena Patrícia da Silva, que é a nossa autora. Vamos estar conversando a respeito de doenças graves, como enfrentar. Ela tem conosco lançado o livro Direito Sistêmico e Justiça Criminal. Ela também é professora da pós da PCMA da PUC Paraná, consteladora sistêmica, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas. E eu sou Ana Carolina de Carvalho Pacheco, sou psicóloga clínica, mestre em Psicologia Forense e editora da área de saúde da Juruá. Então vamos esperar a nossa convidada chegar e vamos dar sequência a esse tema, doenças graves, como enfrentar. Boa noite, Maurício. Boa noite, Adeide Castro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vamos lá, onde está a Patrícia? Bom, a ideia desse tema, enquanto a nossa convidada não chega, surgiu na realidade por questões próprias dela, que ela vai contar pra gente, né? Essa questão de doenças graves, como enfrentar, como falar com a família sobre isso, como se posicionar enquanto paciente. Então nós achamos muito pertinente que ela entrou. Vamos ver como é que eu vou te convidar, Patrícia. Aqui. Oi, Douglas. Aguardando. Mas chegou. Muito boa noite. Tudo bom, Milena? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então, vou dar sequência. Eu já estava falando aqui um pouquinho nesses primeiros 2 minutos, né? Estava falando a respeito de você e da onde que surgiu essa nossa ideia desse tema, né? De doenças graves, como enfrentar. Então, eu estava fazendo as apresentações, dizendo que você é a nossa autora do livro Direito Sistêmico e Justiça Criminal. Você é professora da PUC Paraná, certo? Consteladora sistêmica, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas, para resumir a ópera, né? Bom, eu na realidade também já fiz as minhas apresentações todas, Milena, então eu gostaria de entrar agora no assunto já com você, desse tema que nós, né, resolvemos abordar. Como eu estava já explicando, é uma questão que acho que tem muito a ver com esse momento agora histórico que a gente está passando e tem a ver com o que você vai vir contar para a gente das suas experiências com relação a isso, como enfrentar isso, como comunicar familiares, como lidar com os médicos e os direitos do paciente diante disso tudo, né? Então, eu gostaria que você começasse abordando qual dessas partes assim que você acha mais importante para iluminar a nossa noite hoje. Carol, eu quero agradecer, né, primeiro o convite e estou muito feliz e grata por poder falar um pouco, dividir um pouco com quem quiser assistir, né, a minha história Uhum, do que eu tenho para passar, né. uhum, Então, o tema que a gente escolheu, né, foi doenças graves, como enfrentar. E eu começo falando da minha história, né. Eu tive um câncer descoberto aos 29 anos, câncer de mama, e isso mudou, né, muitas coisas na minha vida e também me trouxe muitas soluções e, ao mesmo tempo, muita clareza de algumas questões. Então, na uhum, época que eu descobri o câncer, eu tinha acabado de sair do mestrado, então eu passei por aquele estresse que todo aluno de mestrado passa, aquela loucura toda, e eu tenho um filho, né? Hoje ele tem 7 anos, mas na época ele tinha só 4 anos. uhum, E então, toda uma loucura, assim, né? A minha família mora longe, então eu tive que aprender muitas coisas sozinha, né? uhum, E foi muito interessante, porque nesse período todo, desde o momento que eu descobri a doença até hoje, né? Que faz só 2 anos, e isso tudo
Parece que Uhum. faz 10, né? Eu fui passando por várias etapas. Então, desde a etapa do momento em que a gente descobre como que os médicos costumam lidar com esse tipo de notícia, com esse tipo de questão, porque para os médicos é muito comum aquela notícia. É câncer ou não é, ou qualquer coisa assim. E para nós não, né? Para o paciente é a primeira vez que a gente escuta que a gente está com uma doença grave. Ou ainda Uhum. que for a segunda vez, é uma Uhum. doença grave e para a gente isso tem um símbolo muito grande, né? E muitas vezes isso é lidado como banal, assim, é normal, tudo é normal. Eu tenho até falado Uhum. bastante sobre a questão da normalidade da dor e tudo mais. E, enfim, então nessa fase, né, 29 anos, acabei de sair do mestrado, filho pequeno, não sabia como contar para o meu filho, não sabia como contar para minha família, escondi da família por 3 meses até o diagnóstico sair, até no dia da biópsia, eu não tinha contado para a família ainda, Uhum. porque eu estava com esperança de que não fosse, e ao mesmo tempo eu tinha aquela sensação assim, eu vou falar, vou preocupar minha família que está longe e tal, e eu não queria isso, né? Uhum. E foi nessa fase, assim, que eu joguei no Google para descobrir como falar para o meu filho. E foi assim que eu contei para ele, né? Assim, contei uma história e tal. Falei que estava com dodó e que a mamãe ia precisar tomar um remédio muito forte para sarar esse dodó e que o cabelo ia cair. Enfim, foi meio que assim. Ele Mas com 4 anos. agora ele tem 7, mas na época ele tinha 4 para 5. 4. Uhum. Então, assim, era eu tentando entender e lidar com tudo isso, né? E, Uhum. e foi muito assim. É interessante porque esses processos eles meio que vêm com uma avalanche na vida da gente. Então a gente não, a gente aprende a coisa toda nesse processo todo, né? E aí nisso tudo eu precisava aprender a lidar com as minhas próprias emoções, com as minhas próprias, com o meu próprio medo, com o medo da minha família que estava longe, né? E a gente sabe que uma doença grave atinge toda a família, não é só a gente. Então, a Sim. minha mãe estava lá quase 600 quilômetros de distância de mim. Ela não teve nenhum suporte emocional, assim, né? Embora eu Uhum. trabalhe com terapia, impossível que eu poderia fazer qualquer coisa nesse sentido. Claro. Até porque eu estava tratando de mim, né? Sim. E, enfim, mas de qualquer forma, foi. A gente escuta no hospital que o paciente tem direito a isso, aquilo, um monte de coisa. Só que na Uhum. prática isso não acontece. É muito interessante, assim, porque depois que eu percebi que eu, né, que eu estava totalmente envolvida nisso, assim, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás de muito mais informações. Durante o meu tratamento, eu tive uma neuropatia, que é uma questão que dá no cérebro e que irradia para o corpo todo, resumidamente, né? Tô falando do ponto de vista bem leigo. E isso causa dores insuportáveis. Insuportáveis no nível da pessoa tomar uma morfina e não resolver. E, Uhum. e por causa disso, eu fui atrás de mais informações e por causa disso eu acabei descobrindo os cuidados paliativos, que é um recurso que qualquer paciente que está passando por uma doença grave ou alguém da família está passando por uma doença grave tem direito a usar. A grande questão é que isso muitas vezes não é falado para a gente, até porque se todo paciente com doença grave fosse procurar, talvez não teria nem condições de atender todo mundo, né? Eu, Aham. por exemplo, tratei no SUS. Então, eu não Uhum. sei como é que isso na rede particular. De qualquer forma, eu descobri esse recurso e para mim, assim, foi a luz no fim do túnel, porque isso Milena, para quem direcionou. está ouvindo você, você pode explicar melhor para quem não conhece o que, que são os cuidados paliativos, como que você, enfim, como que você descobriu e o que você se beneficiou e o que é, né? Porque tem muita gente que não sabe. Então, uma amiga minha que me acompanhou nesse processo, eu falo que Deus foi muito generoso comigo, porque a minha mãe estava longe, mas eu encontrei uma amiga nesse meio tempo. A gente já se conhecia, mas ela se propôs a me acompanhar no meu processo e a gente ficou muito amiga por causa disso, porque ela se convidou para me acompanhar no meu processo. Uhum.
E por causa disso, por causa da nossa amizade, ela um dia falou pra mim, eu vou numa palestra lá no CRM. Eu falei assim, também vou. Assim, eu já tava careca, já tava, né, toda, enfim, no tratamento, e eu fui. Falei, também vou. A gente chegou lá, obviamente era uma palestra para médicos, né? Então, geralmente, ninguém, não é que é só para médico, mas ninguém no público assim vai, né? Uhum. E ali eu conheci uma médica que ela é paliativista, ela é de cuidados paliativos, e lá ela me convidou para ir num evento, para eu falar enquanto paciente num evento de cuidados paliativos. E aí, ali eu conheci mais profundamente, eu já conhecia por causa da Ana Cláudia Quintana, que é uma médica paliativista, enfim. E os cuidados paliativos, ele é uma ferramenta, uma especialidade que pode ser usada por pacientes que está em estado grave, né? Ou uma doença ameaçadora da vida. Então, já existe uma resolução, né, quem que tem direito e tudo mais. E os cuidados paliativos, ele ajuda naquilo que a oncologia, eu vou dar o exemplo da oncologia, que é o universo que eu transito. Então, eu, paciente oncológica, qualquer paciente oncológico e outras doenças graves, mas geralmente são mais os pacientes oncológicos que acabam se beneficiando, entre aspas, né? Por quê? Porque a oncologia ela vai cuidar da doença. Os cuidados paliativos vai cuidar da dor, vai cuidar dos sintomas adjacentes, daquelas outras coisas que a oncologia meio que às vezes não dá conta. Então, às vezes, um paciente, ele precisa... os cuidados paliativos, ele tem muito essa questão de várias esferas. É quase como se fosse uma coisa bem, bem sistêmica. Então, ele olha para o espiritual, ele olha para as questões familiares, ele cuida de vários setores, do emocional, do físico, do espiritual, do social. E nisso, muitas vezes, o paciente ele só precisa ser ouvido, porque muitas vezes eu, enquanto paciente, percebo que a gente não tem voz. Não tinha, né? Agora eu decidi começar a falar por aí. Mas os pacientes geralmente não têm voz, são pessoas submissas àquelas informações que recebem, não questionam, não vão atrás para saber se é aquilo mesmo. Então, no meu caso, eu que estava recebendo uma terapia, eu tive essa neuropatia, e se eu não tivesse descoberto que aquele medicamento estava fazendo mal para mim, talvez eu teria morrido pelos sintomas que eu sentia, que era dor insuportável. Mas o que aconteceu? Eu fui atrás da informação, que descobri tudo isso, e que descobri que eu era uma paciente que tinha direito aos cuidados paliativos, porque lá na oncologia, enfim, ninguém Uhum. Travou. falou para mim. Travou, menina. Voltou. Então, foi um achado porque eu E meio você que sabe, fui Milena, que eu curiosa percebo de ir muito isso atrás. nos meus pacientes que vêm para a clínica. Muitos vêm através da psiquiatria, já estão tomando medicação e tudo mais. Para ver como essa questão é um sistema, mas tem a ver também muito com a questão do paciente. Não? Nada, 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 nada? Eu também não tô te ouvindo agora. O que será que aconteceu? Não ouço nada também, sumiu tudo. Esperar um pouquinho, vamos ver se volta, porque a imagem tá boa, mas não tem áudio mesmo. Não, não te escuto. É Instagram. Ah, nada. Vou clicar aqui no celular para ver, mas não tem muito o que fazer. Vamos ver. Não nos ouvimos. Quem tá vendo a live tá me ouvindo? Nada. Você não tá ouvindo nada. Pelo visto, ninguém tá ouvindo nada. Que engraçado, porque tava tudo normal, né? Acabou de acontecer isso. O que que pode ser? Não dá para saber. Não dá para saber, tá tudo em ordem. Não mexi em nada e não nos ouvimos.
Vocês estão ouvindo? Ah, vocês estão ouvindo. O pessoal está ouvindo, Patrícia. Será que é alguma coisa aí com você? Tá. Tenta então que eu te chamo de volta. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Remover. Tá, saiu. Obrigada, gente. Tá um silêncio absoluto aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo chamar ela de volta. Ok. Ok. Ah, obrigada, Eco. E voltou. Aí, O pessoal tava só me ouvindo. tô te ouvindo. Agora você tá ótimo. Então, Ah, Milena, como eu tava. então. Tá? Tá ouvindo? Uhum. Então tá. Tô. Coisas do Instagram. Então, como eu estava te falando, eu percebo muito isso nos meus pacientes, que eles chegam e é uma das primeiras coisas que eu pergunto. O que eles estão tomando de medicação, se eles já tomaram medicação antes. Invariavelmente, eles não sabem. Eles não... eu realmente estou tomando tal remédio. Saber as miligramas que eles estão tomando é praticamente impossível. Ninguém tem esse cuidado consigo próprio, tanto que sempre eu falo para os meus pacientes, quando eles começam a tomar medicação, que eles optam por tomar medicação psiquiátrica de qualquer forma, eu falo, faz uma agenda, porque você não leva nem a informação para o teu psiquiatra. Porque a pessoa vai tomando, às vezes dá o efeito rebote, ela se sente pior, inclusive, não dá o efeito que era para ser, né? E daí, às vezes, ela se sente melhor, mas não tem muita noção. De repente, aconteceu alguma coisa na vida que fez com que ela estivesse melhor naquele momento. Então, é uma coisa assim, não é uma brincadeira, né? Tomar uma medicação psiquiátrica que vai mexer com o neurotransmissor e tudo mais, né? E as pessoas têm essa questão do saber médico, né? Ah, o médico falou, então o médico sabe. Só que é uma questão de que a gente, tudo, né, que a gente estuda nas ciências, a gente tem mais ou menos uma média. Não é igual, cada ser é único, não é igual para todo mundo, né? E as pessoas, inclusive, né, como pacientes, eu percebo isso, que partem desse princípio que o médico falou, então tá falado, nem vão, compram o remédio, ou conseguem o remédio já na demonstra grátis, numa consulta, e tomam, e pronto. E tudo bem, e não se percebem. De repente já começa a engatar um outro remédio e um outro remédio, porque aqui dói o estômago, porque aqui não sei o quê, porque mexeu com a minha pressão. E a pessoa já toma um monte de comprimido e nem sabe o que é para quê. E é muito interessante, assim, Carol, nessa questão, principalmente oncológica, da dor, porque então, assim, existe o que é esperado e existe o que é normal, né? E os médicos, eles utilizam esse termo. Você chega no consultório, eu tô sentindo dor. Aí eles falam, é normal sentir dor. E nos cuidados paliativos, eu estava falando de cuidados paliativos antes de dar o problema. Sim. Os cuidados paliativos, ele olha para sua dor. Você está com dor e pode até ser que a nossa dor seja emocional. Pode ser. Claro. Mas ele vai olhar para a dor. E nisso, nesse meio tempo, se medica. Por quê? Porque muitas vezes a gente só vai conseguir atravessar essa fase com o remédio. E eu sempre falo, eu sou aquela típica natureba que não queria usar remédio para nada. Quando descobri o câncer, eu já achava que eu não ia fazer quimioterapia e que eu ia me curar sozinha. Tipo, era nesse nível, assim. Então, para eu sair do nível, desse nível, para uma pessoa que começa a usar um quimioterápico e depois desenvolve tantas outras questões que precisei usar morfina, que foi o ápice de tudo, eu tive que passar por esses estágios, né? De abrir mão de princípios, abrir mão de ideias, de preconceito, porque eu achava na minha cabeça que morfina era para quem estava morrendo. Na minha infância, eu ouvia falar, fulano morreu tomando morfina. Então, eu achava que a morfina era para isso. Então, quando eu soube que eu ia precisar, eu pensei, não, eu não quero estar morrendo. E isso, isso são assuntos que não se tratam no consultório. Porque quando a gente pensa na possibilidade da morte, os cuidados paliativos, ele é conhecido também bastante por tratar de pacientes que estão no final da vida. Só que
aprendi que não é só isso, não é só para paciente que é terminal, paciente que não tem mais o que fazer, a medicina fala, né? Não, não temos mais o que fazer, então te Cuidados enviamos para o cuidado paliativos. paliativo. Aham, aham. E isso gerou um preconceito geral do paciente, da família do paciente, como assim, e não tem mais o que fazer. E Uhum. na verdade, não. Na verdade, como eu já disse, se existir qualquer situação, no meu caso, que sentia dor extrema, que sentia desconforto exacerbado, pode se utilizar disso. Então, é por isso que eu até gosto de falar sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que quase ninguém fala, né? Uhum, uhum. Sobre morte, sobre essas questões difíceis, como informar isso. Então, quando a gente passa a conseguir esse protagonismo, ser protagonista do nosso tratamento, daquilo que está acontecendo com a gente tem mais condições de superar algumas coisas, Uhum. né? Então, no meu caso, eu sabia que era uma neuropatia, acabei consultando um outro médico fora do hospital que eu me trato. Ali eu também tive informações importantes que no final das contas se confirmou com o médico do hospital ali, que é onde eu me trato. Mas eu fui atrás da informação para descobrir, opa, o que nós podemos fazer. E aí descobri, ó, a gente tem que trocar esse medicamento porque não dá, você vai morrer. O médico falou isso para mim, se você continuar com esse medicamento, vai morrer. Uhum. Você não vai suportar, né? Então, assim, às vezes a gente tem que também estar preparado para ouvir essas coisas, porque eu sabia que eu era uma paciente, eu sempre falo que eu sou fora da curva, porque os pacientes geralmente é como a gente já tem comentado, né? É meio que não sei o que eu tô tomando, não sei para que serve, só que sei que o médico mandou e eu tô fazendo, Aham. né? Uhum. Então, eu aprendi muitas coisas nesse tempo. Isso foi uma das coisas, né? Essa questão do paciente ter voz e não com arrogância, porque eu não sou médica, eu não sou da área médica, mas assim, humildade de dizer, é a minha vida, né? Eu até escrevi uma carta, nem vai dar tempo de ler aqui, mas eu escrevi uma carta do paciente para o médico. E nessa carta eu nunca entreguei, mas é uma carta que eu li em alguns eventos que eu fui convidada. Mas uma das coisas que eu falo lá é assim: por favor, respeita a minha condição de paciente, porque você escolheu estar aqui como médico. Uhum. E eu não escolhi, gente. É a minha primeira vez aqui. A sua, você está acostumado, mas é a minha primeira vez. Uhum. Então, é quase com esse alerta de que para os médicos realmente começa a ficar tudo comum, porque eles veem câncer todo dia, eles veem morte tudo aqui todo dia. Mas para mim, para mim e para minha família, é a primeira vez, né? É o primeiro contato nosso com tudo isso. E, e assim, Carol, depois do câncer, assim, eu decidi que eu ia viver da melhor forma possível, com câncer ou sem ele. Descobri que nem todo mundo que tem câncer está doente e nem todo mundo que não tem câncer. A mim tem um outro significado, porque recentemente eu tive uma suspeita de recidiva e já Uhum. adianto que não era, mas assim, aquilo foi um mês e meio assim de agonia. Mas ao mesmo tempo, eu me senti que eu estava fazendo o que eu podia, as ferramentas que eu podia me socorrer e que se realmente fosse Uhum. câncer, eu tomei algumas decisões, estava estudando para um concurso que para mim já não fazia mais estudar. Falei assim, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. Uhum. Agora tá dando umas falhas. Acho que voltou. Fala. Voltou. Ah, beleza. Decidi que eu não ia mais estudar, porque quando aquela notícia chegou de ser câncer, ele foi bem franco assim comigo, eu senti a vida, ou Cortou de novo, Milena.
Opa, Parou não, você Instagram. falando. Parou. Voltou? Voltou. Parou você falando que eu não quero passar o resto da minha vida. Você estava num pensamento. Isso, Tá cortando. Engraçado que eu tô ligando. Parece que tá tá cortando. cortando. Você tá perto da tua central de Wi-Fi? Eu até tentei conectar no computador, mas eu não sei chamar pelo. Eu acho que não dá. Até onde eu sei, não dá. Agora parece que firmou. Parece que sim. Não, saiu. Oh, meu Deus do céu. Vamos achar a Milena. Adicionar. Estamos falando sobre doenças graves, como enfrentar. A nossa autora Milena, que é da área do direito, e também ela tem um livro com a gente, Direito Sistêmico e Justiça Criminal. Voltou? Será que agora voltou? Será que agora fica, Milena? Agora tá sem voz. Agora não dá pra você ter ouvido. Voltou! Não, voltou. Voltou tudo. Voltou. Ele tá travandinho mesmo. Voltou. Mas vamos tentar. Eita. Tá. Travou de novo. Parece que voltou. Tá me ouvindo? Milena? Eu tô te ouvindo. Parece... Tô ouvindo. Tá indo e vindo, tá? Fica aparecendo uma rodelinha na tua frente, Tá. assim. E tua voz vai e vem, tua imagem fica meio esquisita. Mas, enfim. Vamos ver, até agora tava dando certo. Vamos ver se você consegue terminar teu raciocínio. Pois é. Tá me ouvindo? Tô. Tá travando. Tá. Enfim, eu tomei algumas decisões e uma delas foi essa, assim, eu não quero passar os últimos dias da minha vida uma coisa que talvez não faça mais sentido para mim, né? E foi interessante, porque eu saí do consultório, assim, eu já estava com dificuldade para estudar, e eu saí do consultório, assim, tipo assim, nossa, isso eu tenho certeza. O que eu preciso fazer é falar do que eu vivi, é falar do que eu preciso falar, de coisas que as pessoas ainda não sabem, né? Uhum. De experiências da minha história, daquilo que as pessoas não sabem. E foi tão interessante, assim, que o meu livro, da Juruá, ele entra nesse bolo todo, porque eu terminei o mestrado e ele é Uhum. produto do meu mestrado. Uhum. Só que eu acabei recebendo o convite, enfim, para escrever pela Juruá, e quando estava para finalizar, aquelas questões mais chatas, assim, que é a parte de enviar prefácio, enviar isso, enviar aquilo, eu estava entre uma quimioterapia e outra, eu escolhi o título, né, do livro, entre uma consulta e outra, eu e a minha amiga brincava assim, como é que vai chamar o filho, né, meu segundo filho e tal. Então foi muito interessante porque no meio da doença, no meio da dor, né, no meio desse sofrimento, porque o câncer e a doença em si, né, são fases de sofrimento, né? Uhum. E o quanto que muita gente sonha em escrever um livro. E eu escrevi um livro, né? Embora ele já tivesse escrito, mas várias coisas, né, que envolvia o livro eu tive que fazer durante esse processo todo. Eu escrevi o agradecimento com dreno, porque eu fiz uma mastectomia. E eu Uhum. lembro que eu escrevi com a esquerda, né? Porque a minha mastectomia é direito. E eu tive que escrever com a esquerda, porque eu não movimentava o braço, não podia movimentar o braço. Uhum. Então, assim, esse livro, a construção dele, para mim, tem um símbolo duplo, né? Porque foi o produto de algo tão sofrido, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo aquela coisa que você fala, uau, eu escrevi um livro, né? E Se superando. o próprio livro, assim, como ele fala de constelação aplicada ao direito, né? A constelação foi uma ferramenta que me ajudou nesse processo todo, né? Pelo fato
de que eu conseguia compreender muitas coisas, eu conseguia superar algumas fases, porque eu tinha esse conhecimento, eu tinha ferramentas de terapia, eu fiz vários cursos, assim, que foi me dando esse suporte antes do câncer, né? Tudo isso foi antes, esses cursos e Era tudo isso que mais. eu queria saber. Foi coincidência, não foi pelo câncer, você já estava estudando isso antes, então. Sim, sim, já estava estudando isso, já estudava há uns 6 anos as constelações, programação neurolinguística, enfim, várias ferramentas. Uhum. E o livro, assim, eu brinco que eu sabia mais de constelação do que de direito no final da faculdade. E foi por isso que eu acabei escrevendo sobre isso, porque eu me aprofundei tanto na constelação, porque a constelação eu fui procurar quando eu estava grávida, lá atrás, 7 anos antes, né? Uhum. E aí eu fui procurar para ajuda minha, ajuda pessoal. E aí eu Uhum. fui me envolvendo de um jeito que eu acabei estudando a constelação de uma forma técnica, né? E acabei conseguindo levar isso como tema de mestrado e tudo mais. E quando eu passei pela doença, eu já estava mergulhada, né, em várias coisas que já tinham sido super importantes e relevantes para mim. Uhum. Então, no tratamento, o que foi me apoiando assim, foi tudo isso, né? Foi descobrir os cuidados paliativos, foi ter esse suporte dessa amiga minha, que assim, ela só surgiu por causa do câncer e Uhum. permaneceu, né? A gente continuou amigas e tudo assim parece que foi dando uma coisa que acabou, uma coisa casando com a outra, né? Uhum. E, Uhum. e é isso, assim. Eu com essa possibilidade recidiva, eu também acordei, né? Eu tenho a impressão assim, de que parece que foi o susto que eu precisava para poder me. Travou? Não, tô te ouvindo. Só a imagem só Tá me... travou. O áudio dá para ouvir. Aí, Agora travou e, tudo. e dizer para mim mesma assim, olha, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre dor, eu vou falar sobre morte, eu vou falar sobre assuntos difíceis, porque são temas que é difícil de ser abordado e a gente Uhum. precisa saber falar disso, né? Primeiro Uhum. porque isso vai acontecer com todo mundo, né? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo na nossa. Algum dia vai passar, alguém na família passar por uma doença, vai passar por morte, enfim. Uhum. E, enfim, eu até estou escrevendo um outro livro agora Bem que eu sobre tava isso. pensando. Sim, ele está praticamente pronto. Aham, Só falta aham. sentar e organizar, porque eu já tenho escrito bastante, então. Mas de qualquer forma, assim, o meu livro, né? O meu primeiro livro, ele trabalha bastante, né? O último capítulo do livro ele fala da constelação, ele explica a constelação de uma forma técnica e é até bacana para quem não é da área jurídica, quem não, mas tem interesse na constelação, é uma boa ferramenta porque eu coloco dados científicos, enfim, eu desmistifico um pouco essa questão, né? Esses mitos que colocam sobre a constelação. Uhum. E, enfim, e para quem é da área jurídica, eu faço essa junção, né, das duas áreas, o como que isso pode ser aplicado, com base no que, né, pode Uhum. ser, pode ser aplicado. E, e falando também em direito, assim, né, eu penso muito sobre os direitos do hoje, né, como eu passei por toda essa questão do câncer, eu penso muito hoje sobre os direitos do paciente, sobre muitos direitos que os pacientes não sabem que têm, né, o direito de acessar prontuário, é um direito que o paciente tem, mas o Uhum. paciente nem chega perto do prontuário e ele tem o direito dele saber o que está acontecendo com ele, né, se a pessoa tem uma doença grave, tem família que fala, não conta, não deixa contar. Uhum. E o paciente tem direito, né? O direito de ter uma boa morte. O que significa isso, né? De novo, os cuidados paliativos.
que é você não precisar passar por procedimentos desnecessários se não vai surtir efeito, se não vai resolver, né? E Uhum. respeitar muito essas decisões do paciente, porque às vezes o paciente ele decide alguma coisa com base no que a família está querendo, e não com o que ele quer. Sim, sim. Então, isso também, sabe, é algo que a gente quase não aborda. É algo que a gente sempre deixa para falar desses assuntos quando alguém morre, quando alguém está doente, quando alguém, né? Uhum. E a gente não fala disso antes. É, Né? e é uma coisa que você Até fala, trouxe aqui uma inclusive, você fala por um período e depois é um assunto realmente que é muito complicado. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com doença e mais ainda com morte, né? Então, quando acontece numa família, né, se for uma pessoa mais idosa, ainda tem uma aceitação melhor, mas normalmente é muito difícil e é um assunto que as pessoas evitam realmente conversar sobre isso, evitam falar sobre Uhum. isso, vira tabu, inclusive, nas famílias, Isso, né? isso. Essa é a questão, o tabu, né? E nisso tudo, assim, quando a gente pensa nos cuidados paliativos, quando a gente pensa em cuidar da pessoa, né, como um todo, não só da doença dela, a gente tá proporcionando para ela esse respeito, né? E a família, a gente também precisa entender, como você é psicóloga, a gente também precisa entender que a gente, paciente e família, que existe as fases, né? As fases do luto, porque um câncer é um luto, por mais que ninguém morreu, é uma doença que estrutura tudo, né? Então a gente tem a fase da negação, da aceitação, tem todas essas fases que a gente vai tentando lidar com elas e por vezes ela não é linear, né? Ela Uhum. vai e Vai e volta, volta. a gente vai ganhando, né? Nossa, mas será que isso está acontecendo mesmo? Não, deve estar sonhando. Por vezes eu acordava de madrugada assim, falava assim, isso é real? Isso está acontecendo? Eu tô com câncer? Aí eu falava, não, isso é real, isso está acontecendo. Então, assim, para nós, né, eu brinco que, eu não sei se do ponto de vista da psicologia isso tem um nome, mas eu falo que eu entrei num modo bolha, que é um momento que eu entrei num lugar que eu não sei o que é e que parece que eu não estava ali. Uhum. Eu parecia, era um silêncio interno tão estranho que eu sentia que eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar. Isso era alguns pontos, em alguns momentos, isso não ficou assim, eu fiquei 5 dias sem falar nada, não. Mas tinha momentos que eu me pegava assim num momento bolha que eu falava assim, nossa, sabe quando a gente. Eu não sei se já aconteceu com você de achar que o vidro não tá ali e bater a cara no vidro. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Mas parece isso, assim, você fica desnorteado. Você fala, tinha certeza que não tinha nenhum vidro aqui, mas você vai de cara para aquele vidro. Então Uhum. é essa sensação, assim, que você não sabe bem onde você tá, por que aquilo tá acontecendo, né? E eu entrei de questionamento, né? De tentar entender assim, por que comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa saudável. Cortou. Voltou. 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 Cortou? Voltou tudo. Aham. Eu sempre fui uma pessoa Aí, saudável. eu pensava assim, isso. Aí eu pensava, mas por que isso está acontecendo comigo? Tem tanta gente que faz tantas coisas, e eu que sempre fui saudável. Aí isso veio a resposta, né? Por que não eu? Por que eu tenho de especial ou de super importante que eu não posso ter uma doença assim? Né? Uhum. Me trouxe essa humildade, né? De reconhecer que eu sou humana, que eu tenho um corpo e que ele fica doente. Né? Porque para Uhum. mim isso foi difícil também, assim, como eu era, né, terapeuta, você cuida das pessoas, como assim eu doente? Eu não aceitava, né? No Uhum. começo, assim, foi um mês e meio, dois, assim, de eu ficar assim, capaz que eu vou contar para alguém que eu tô doente, né? Uhum. E depois, lógico, de novo, né? A negação, é tudo isso. Então, eu acredito que o conhecimento liberta, né? A família que tem acesso a conhecimento, né? Olha, isso está acontecendo assim, assim, assim. E a melhor forma é falar.
é falar sobre, né? Uhum. Agora com essa suspeita de recidiva, eu chamei minha mãe, minha irmã, a gente teve conversas assim que a gente nunca teve na vida. Uhum. Então, foi importante, né? É um processo, e tudo isso eu adquiri também com essa questão dos cuidados paliativos, de compreender a fala, né? Porque aquela palestra que eu falei que eu acabei conhecendo a médica paliativista, era, olha só a palestra, notícias difíceis, como dar notícias difíceis. Uhum. E aí, assim, no final da palestra, ela até veio conversar comigo, porque ela não sabia se ela estava falando de forma adequada ou não, porque ela era uma Uhum. médica e ela supôs que eu não era médica, né? E aí a Uhum. gente teve uma conversa, enfim, e ela falou, nossa, eu fiquei com medo até do que eu falei. Eu falei, não, você falou o que você tinha que falar, você estava falando para os médicos. Mas, Uhum. de qualquer forma, a gente precisa aprender, porque eu tive vivências no hospital em que os médicos me trataram de uma forma tão brutal, como ignorando aquilo que eu sou, né? Teve médico que veio e falou assim, porque o seu câncer é o pior. Nanana, minha amiga brinca que só faltou me entregar o cartãozinho da funerária. Por quê? Porque Uhum. é o jeito de falar, né? Teve médico que o médico que me deu a notícia que o meu cabelo ia cair, que eu ia fazer quimioterapia, ele foi tão empático comigo que ele chegou e falou, olha, o tom de voz ele abaixou quando ele foi falar que o cabelo ia cair, né? Então, assim, toda uma sensibilidade para falar comigo sobre aquilo, Uhum. porque isso é importante para nós, né? O cabelo é importante. A gente acha que Uhum. não é, mas quando a gente sabe que vai perder, Sim. pô, Cortou um pouquinho. Tá voltando. Voltou, voltou, voltou. Uhum. aí. E já outros médicos não, né? As abordagens, a forma com que a gente é tratado, assim, muitas vezes durante o tratamento mesmo, a gente já tá passando por um tratamento que eu tenho dado, assim, a gente já tá passando por um tratamento que é duro, que é difícil, que é desafiante. A gente não precisa de sintomas a mais e coisas a mais, né? Então, de ser Uhum. tratado de forma hostil, de sentir dor desnecessário, né? Uhum. E eu escuto, Carol, no corredor, assim, eu sinto muita tristeza, na verdade, porque no corredor do hospital eu escuto os pacientes falando que tem dor, e daí a gente escuta a conversa, tipo, o médico falou que é normal, é normal, e daí o paciente vai para casa com dor, porque é normal, Uhum. porque o médico falou que é Uhum. normal, e daí ele acredita que é normal, Sim. né? Uhum. Enfim. E eu também tive uma conversa recente com o meu oncologista e eu perguntei para ele aonde que está a falha da comunicação. Se os médicos já sabem que existe cuidados paliativos, por que isso não é usado? Por que isso não é falado? E aí ele Uhum. trouxe o lado médico, ele trouxe que alguns pacientes que são encaminhados para cuidados paliativos, eles não vão, justamente pelo preconceito, pelo medo. E Uhum. outros, ele, ele fala, né? Precisa tomar remédio, ele receita alguns medicamentos, ainda que ele não seja dos cuidados paliativos, mas que eles acabam lançando mão desses recursos, às vezes, o paciente também não faz, não toma. Uhum. Ou pior de tudo. No consultório, o paciente diz: tá tudo bem, doutor, tá ótimo, tá tudo bem. Uhum. Sai do consultório, comenta lá fora que tá com dor. Por quê? Porque eles têm medo de que o médico vai alterar o tanto de quimioterapia, vai mudar o protocolo. E isso, muitos pacientes morrem de dor. Morrem. Uhum. Então, é todo esse contexto, né? E eu acho que a informação é o melhor caminho, né? Se a gente sabe, a gente não Porque tem porquê não é com saber. informação, né, Milena, que a gente vai quebrando todos esses tabus, todas essas coisas, né? Como eu estava te falando, essa questão na psiquiatria eu já vejo, sempre oriento muito meus pacientes a que tomem, que optam por tomar a medicação, como eu falei, que façam as devidas anotações, porque de uma semana para outra você esquece. E você vai no psiquiatra normalmente, né, de tempos em tempos, então precisa fazer esse acompanhamento. Isso que é uma coisa que também tem muito tabu na questão da psiquiatria, da psicologia, né? Que, eu não sou louco e blá blá blá, né? Tem um monte de coisa arada aí.
Então, no tratamento oncológico, né, é uma coisa, a palavra câncer já é um tabu muito grande. Já é um pânico, já é um medo, já é morte, né? Já é a primeira coisa que normalmente a maioria das pessoas tem, né? Quando escuta isso, um diagnóstico desse, é isso, né? E daí vem vindo um monte de desconhecimentos, como tudo isso aí que você está falando dos cuidados paliativos, né? E realmente, quantas vezes eu já ouvi as pessoas me falarem: ah, não, fulano já está em cuidados paliativos, como quem diz, já está, né? Já tá no fim. Reta final, né? Tá na reta final, né? Tem uma menina que eu sigo ela no Instagram, ela chama Ana Michele. A Ana Michele, ela tá há 8 anos com um câncer metastático e ela vive com esse câncer. Então, assim, ela é uma... Chama Paliativas, o Instagram dela. Ela se diz, né? Ela está em cuidados paliativos. Eu também estou, porque eu sou uma paciente de cuidados paliativos, né? E se você fala que está em cuidados paliativos, aconteceu uma cena muito interessante esses dias no hospital. Eu encontrei um funcionário que era da recepção. Então, muitas vezes eu chegava para dar carteirinha. Ah, hoje eu tenho cuidados paliativos, né? Hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Então, é de praxe dizer o que você tem para ele pôr no lugar certo, né? E aí ele me encontrou no corredor do hospital e ele falou assim: nossa, menina, você me deu um susto o dia que você falou que você estava nos cuidados paliativos. Aí ele falou assim: eu fiquei rezando por você. Você vê, eu fiquei rezando por você. Aí eu falei: olha só, ele trabalha na recepção do hospital, né, dali do setor, e tem esse pensamento: tá nos cuidados paliativos, tá morrendo. Né? Então, por isso que eu estou decidindo mesmo falar bastante sobre isso, escrever bastante sobre isso, para esclarecer, né? Porque eu também achava que era isso. Né? Eu também acreditava que cuidado paliativo quem é pra gente morrer melhor. Né? Até precisar mesmo, né? E essa menina, Ana Michele, ela tá há 7 ou 8 anos vivendo, né, em cuidados paliativos. E vivendo, ela está vivendo, é lindo, assim, ela tem livro também, escreveu um livro. E assim, a gente percebe que a questão da cura, de ter câncer ou não ter câncer, não diz nada. Né? Não diz nada, porque, honestamente, quando eu estava doente, quando eu estava, né, com o câncer, muitas pessoas achavam que eu tinha raspado minha cabeça por estilo, porque eu tinha feito alguma boa ação, tipo assim, doou o cabelo e raspou a cabeça. Muita gente duvidava que eu estava doente porque o meu aspecto não era de doente. Não era visualmente enganava, né? Nossa, mas será que ela está doente ou será que foi opção? Por quê? Porque a questão do se sentir... Eu me sentia bem. Né? Óbvio que teve as fases críticas, essa fase da neuropatia. Realmente, eu assim, me encontrei com a morte mesmo, assim. Nos cuidados paliativos, Carol, eu descobri que eu estava morrendo. Eu descobri lá. Eu descobri que, assim, eu tinha várias características de um paciente que está morrendo. E ali eu falei: meu Deus, eu tô quase lá. Eu olhava assim pra minha amiga, que a gente assistiu o evento inteiro. A minha fala foi a última fala. Então, eu assisti 3 dias de evento de cuidados paliativos, ou seja, né? Fiz um curso em cuidados paliativos. E quando eles iam falando da curva da morte, várias coisas, eu olhava para minha amiga e falava assim: eu tô lá, eu já tava quase. E claro, né? Deus, para mim, Deus em primeiro lugar, mas assim, eu tenho certeza que eu tô viva porque eu descobri isso, né? Porque enfim, a minha mente foi iluminada para ir nesse lugar e descobrir tudo isso. Então, para mim, foi muito rica essa possibilidade. E agora estou viva, né? E agora estou viva. Agora eu só estou viva, né? Então, Milena, você vai continuar, na realidade, fazendo essa divulgação. Eu vi no teu Instagram, inclusive, que tem alguns posts de algumas palestras e tudo mais. Você vai enveredar para esse lado agora?
Então, Carol, como assim, eu sou muito curiosa, né? Eu sou muito. Eu amo falar de direito sistêmico, de constelação. Por Uhum, enquanto, assim, meu coração, assim, sempre, né? Direito sistêmico, constelação, constelação no direito, mas eu tenho percebido, assim, que a vida tá me levando para esse rumo, assim, do direito uhum, médico, da questão dos cuidados paliativos, dessas falas, né? E foi muito interessante, porque, Carol, no dia que eu decidi que eu não ia mais estudar para o concurso que eu falei que eu estava estudando e tudo mais, uhum, eu recebi vários convites no dia uhum, para falar em curso de medicina, para falar em palestra de cuidados paliativos, assim, e lugares que eu nunca pensei em falar, né? uhum, uhum, Jurídica. Então, a gente acredita que vai ser chamado para falar lá na mediação. Eu sou mediadora também, enfim. E a gente acha que vai ser chamado nessas outras áreas, mas parece que assim, a vida, né, tá me levando a falar disso. E eu falei, enquanto eu tiver agenda, enquanto me chamarem, eu tô indo para falar do que pedirem, né? Amanhã eu e uma amiga a gente vai falar sobre os cuidados paliativos e o direito, né? uhum, Os direitos do paciente. uhum, Então, lá vinculado à OAB, né? uhum. Então a gente vai falar disso. Acho que é amanhã. Essa semana eu tenho várias lives. Uhum, Então a gente eu vi no teu isso. Instagram. Então. Mas assim, meu coração ainda é do direito. Eu tenho um ladinho Ai, Milena. falado muito sobre cuidados paliativos. Oi? Oi? Eu tenho falado muito mais sobre cuidados paliativos, mas o direito ainda. Milena, foi muito legal você ter, né, ter topado participar. Eu agradeço muito você, porque eu acho que exatamente pelas coisas que eu estava vendo no teu Instagram, me inspirou muito a te chamar, porque tudo isso que a gente está falando, que a gente está ouvindo aí da tua experiência, tem muito a ver com esse momento que a gente está passando, né? Onde tem pessoas efetivamente que estão ficando doentes, tem pessoas que estão falecendo. Era uma coisa que parece que estava meio distante, agora cada vez mais vem se aproximando. Antes era amigo de amigo, agora já tem uma pessoa conhecida, né, que teve Covid e que acabou falecendo, né? Então, tudo isso encaixa muito Sim. nesse momento, né? Tudo isso que você falou, dos tabus, da dificuldade que as pessoas têm de falar de morte, de falar de doença, de não estar preparado, mais ou menos, né? Com todos esses assuntos que são meio espinhosos, meio não, são muito espinhosos, né? Mas não tem nenhuma preparação, não tem nenhuma preparação, né? De uma coisa que é É. óbvia, né? Diz que todo mundo vai morrer, eu tenho minhas dúvidas, mas diz que é isso. Isso é certo, né? Mas você sabe que você falou de Covid, Carol, e eu nem sei se quanto que a gente está de tempo aí, mas Tem. a, essa minha amiga que me acompanhou nesse processo todo e que a gente conheceu os cuidados paliativos, a gente foi se inteirando cada vez mais, o Uhum, pai dela faleceu de Covid. E foi muito interessante, porque nessa fase, enfim, ele, né, aquela coisa de ver familiar por vídeo e tudo mais, mas por ela conhecer os cuidados paliativos, ela conseguiu estar com ele no momento, estar com ele em vídeo no momento da morte, ela conseguiu cantar para ele no momento que ele estava morrendo. Eles uhum, tiveram essas conversas difíceis do ceda ou não ceda, faz isso ou não faz isso, porque são questões práticas que na hora você tem que decidir se vai cedar ou se não vai, se vai entubar, se não vai. E é o que acontece, né? sim. E quando ela me contou como que foi a meu pai, eu chorei e falei, nossa, o meu sofrimento serviu para alguma coisa, né? Tá servindo para ajudar ela na dor dela, né? Porque eu Uhum, tenho certeza. Ela falou assim, nossa, hoje eu conversei com ela essa semana e ela falou que ela tá muito mais tranquila no coração, assim, e ela sabe que teve muito a ver com o que a gente viveu nos cuidados paliativos e comigo e tudo mais. Então, assim, uhum, para mim isso já vale, né? O uhum. fato da gente saber que a gente conseguiu alcançar alguém pro bem, né? E Sim, ela ficou, não é fácil aceitar a morte de ninguém que a gente claro. ama,
Mas Uhum. ela sabia que ela falou assim, tudo que eu conhecia, a gente pôde pôr em prática devido às circunstâncias, não somente como o ideal, mas Uhum. minimamente ela conseguiu se despedir do pai dela, né? Aham. E foi tão lindo assim, né? Então, realmente, a gente, principalmente nesse tempo de pandemia e que muita gente está morrendo e vai morrer, né? Uhum. A gente não fala disso porque a gente não quer perder ninguém. A minha mãe, às vezes, né, mãe e tal, tipo assim, eu meio que sou honesta, né, no pensamento e tudo mais. Às vezes eu falava, mãe, se for, né, Uhum. nessa segunda vez, ela falava, não, não é e tal. E a gente percebe que a família, né, faz de tudo para a gente não estar com dor, não estar mal, Uhum. né? Mas eu percebo que falar disso traz alívio, principalmente para o paciente. E nos cuidados paliativos, o paciente pode falar da dor dele. É Uhum. porque eu me lembro, às vezes eu falar para minha mãe, ah, tô com dor. Não, você não tá com dor. Na verdade, ela sabe que eu tô, mas ela não quer que eu esteja. Sim. Então, assim, Uhum. né? É aquela coisa, é o coração que fala, né? Não, não, mas não é isso. Não, mas eu preciso falar disso porque eu estou com dor e eu preciso tratar dessa dor, né? Uhum. E ali é um terceiro, né? O profissional é um terceiro que vai auxiliar, né? O Uhum. paciente nessas questões. Uhum. E eu vejo que é assim, né? Milena, então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Vamos nos falando, vou te acompanhando aí também no teu Instagram, né? Já ficou aí a promessa desse novo livro. Sim, menina do céu, tô querendo muito. Na verdade, dois. Que bom. E agradeço muito você ter aceitado o convite, participar com a gente para contar da tua experiência, falar da tua vida pessoal, que eu acho que nesse momento realmente é muito rico para quem pôde, para quem estava aí acompanhando, para quem assistiu, para quem vai ver depois. Acho que é muito rico. Te agradeço muito. Legal, Carol. Também agradeço. Ó, eu não tenho nenhum exemplar hoje do meu livro aqui, mas eu vou deixar para quem. A capa do meu livro. Não sei se dá para ver. Mais ou Eu tenho menos. um marca-página, mais ou menos, né? Não, mas vai ter lá no Instagram da Juroa. Tá. Isso. Aham. Bem isso. Lá Não dá tem. para ver. Sei que ia dar. Mas é, justo essa semana eu enviei o último que eu tinha para uma amiga e acabei ficando sem. Não tem Mas para problema. quem quiser, Tá tá lá no aí, site, tá, né? tá na tua página também no Instagram, né? Por isso não tem Isso. por isso que eu te falei. Se você tiver, é bacana mostrar, mas se não tem, não tem problema nenhum. Sim. Então, tá bom, Milena, Carol. muito Muito obrigada. grata, viu? Uma ótima noite para você e até mais. Para você também. Até. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.